Bom dia a todos! Estou gravando esse vídeo para o 6º Fórum Goiano de Musicoterapia. Eu fiquei muito feliz com o convite da comissão organizadora e eu espero estar presente fisicamente numa próxima oportunidade. Hoje é o dia do musicoterapeuta, parabéns para todos nós! E achei muito interessante o tema do fórum, que é a musicoterapia como a profissão do futuro, as práticas e o mercado. E eu fui convidada hoje para falar justamente de algumas das minhas experiências no mercado de trabalho. Eu que já estou completando 12 anos de formada, dizem que eu tenho cara de novinha, mas tenho alguns cabelos brancos por aqui que não me deixam mentir. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu tinha 14 anos, e eu decidi fazer o vestibular para musicoterapia. E desde então eu já comecei a me deparar com aquela famosa pergunta: músico o quê? Isso é musiquinha para relaxar? Existe mesmo curso para isso? Ou pior, você vai desperdiçar sua inteligência estudando uma profissão tão desconhecida? Essas e outras perguntas que eu tenho certeza que vocês também já se depararam pelo menos alguma vez na vida. E atualmente, quando eu comecei a dar aula no curso de musicoterapia da UFMG, eu achei que eu ia ficar um pouco mais aliviada, um pouco mais fora dos desafios de responder essa pergunta, respondendo que eu sou somente professora. Mas logo eu vi que não. Nos primeiros meses já lecionando no curso, eu fui supervisionar alguns estágios em instituições externas à UFMG e já na segunda semana de estágio, profissionais das instituições olhavam para mim e para os alunos e diziam: "Oba, vai ter musiquinha hoje". Então eu vi que eu tinha que explicar o que a gente faz, quais são as nossas áreas de atuação, nossos objetivos e ir nos colocando na visão do mercado de trabalho. Eu lembro até hoje também quando eu li o prefácio do livro Definindo Musicoterapia do Bruxa. Lá, logo na primeira vez que eu li, já me identifiquei com os desafios que ele fala que os estudantes norte-americanos enfrentam tentando responder o que é musicoterapia. Eu fiquei simultaneamente aliviada e triste, né? Porque descobri que não é só um problema aqui do Brasil, é um problema mundial. Me lembro também quando eu li o livro da Marli Chagas, Como Sofrem os Híbridos e Como Se Divertem, e eu confesso que até hoje, bem devagarzinho, eu estou ainda tentando entender como a gente faz para se divertir. Então, por falar em livros, quando eu fui fazer a faculdade de musicoterapia em Ribeirão Preto, eu queria mergulhar assim no curso, eu queria descobrir tudo que fosse possível, queria ler todos os livros que existiam, mas para mim os livros eram muito caros, porque quando a gente é estudante, geralmente tudo é caro, né? E eu me lembro que na segunda semana de aula chegou uma moça lá na sala dizendo que estava vendendo livros de musicoterapia usados, que eram dela e que ela queria se desfazer. De novo, eu fiquei sofrendo e me alegrando ao mesmo tempo, né? Eu me alegrei porque eu consegui comprar livros usados de musicoterapia que estavam bem mais baratos do que se eu comprasse na livraria, e eu sofri porque ela foi a primeira musicoterapeuta formada na faculdade que eu estudava, que eu conheci, e ela não queria saber nada de trabalhar na área. Então eu descobri muito cedo que nós temos um caminho difícil a seguir, um caminho que nós mesmos construímos. Um caminho que é cheio de pedras, e uma das pedras é essa: os formandos que desistiram no meio. Eu conheço gente, já ouvi falar de pessoas que se formam e aí voltam para a cidade do interior e a gente não sabe mais do paradeiro deles, ou pessoas que se formam e vão fazer outros cursos porque acham que o curso de musicoterapia não foi suficiente para sua formação profissional. E ainda outras pessoas que se formam e vão trabalhar em comércios, em áreas que não tem nada a ver com a musicoterapia. Outra pedra é a visão que a sociedade tem da musicoterapia, a começar pela família. Tem pais e outros familiares que queriam que os filhos estudassem esses cursos famosos, direito, medicina, engenharia, né? Eu sou muito feliz porque meus pais sempre me apoiaram na minha escolha profissional. Mas eu tenho uma daquelas tias, sabe aquelas tias que quando você é criança se dirige a você na terceira pessoa e diz: "Olha como ela cresceu".
Então, uma dessas minhas tias, assim que eu me formei, ela virou pra mim e disse: Ô Marina, agora que você já deu despesa pros seus pais, morando fora, o que você vai fazer? E eu: Uai, tia, você é musicoterapeuta. E ela respondeu: Não, quando eu perguntei fazer, eu quis dizer assim, fazer de outra faculdade. Você poderia fazer algum curso que tá mais ou menos assim na área que você gosta, mas que dá dinheiro, tipo a fisioterapia, a fonoaudiologia, né? Então, de fato, a musicoterapia enfrenta uma falta de reconhecimento do mercado, que vem mudando, né? Há também uma dificuldade pela visão que a sociedade geralmente tem do músico, como o músico vagabundo. Eu mesmo confesso para vocês que sempre tive muita dificuldade de treinar o meu instrumento, mesmo sabendo que quanto melhor musicista eu for, melhor musicoterapeuta eu vou ser. Eu sempre fiquei assim meio sem graça de ficar treinando meu instrumento em casa e as pessoas da casa, os vizinhos vão ficar pensando: ah, nossa, aquela menina não faz nada o dia inteiro, só toca. Então, tem pouco tempo que eu consegui firmar e começar realmente a estudar a fundo o meu instrumento e outros instrumentos, né? Essas imagens que fazem parte da nossa construção da identidade. Essas imagens também são caracterizadas em redes sociais, eu não sei se vocês já viram, aquelas paródias assim, o que a sociedade acha que eu faço como musicoterapeuta? O que os meus amigos acham que eu faço? O que a minha família acha que eu faço? O que outros profissionais de áreas afins acham que eu faço? E o que eu mesma acho que eu faço? Bom, voltando ao caminho, a outra e mais importante pedra no caminho do musicoterapeuta rumo ao mercado de trabalho é si mesmo. Cabe a cada um de nós acreditar em si e em nossa profissão para quebrar tabus como esses que eu exemplifiquei aqui. Eu já li trabalhos, projetos escritos por musicoterapeutas que começam explicando assim: a musicoterapia é uma terapia complementar que... Tá, tudo bem que existe essa visão, essa posição da musicoterapia como terapia complementar em algumas políticas públicas, mas nós não somos só isso. Ou trabalhos que começam: a musicoterapia é a utilização da música para reabilitação. Existe também, mas não é também a única possibilidade da musicoterapia. Nossas formas de atuação, nossas possibilidades, objetivos são muito amplos, muito complexos. Não dá para falar só em um parágrafo, em poucas linhas. Não dá para a gente esgotar o tema assim. Outro exemplo de nós mesmos como pedra em nosso caminho é a remuneração por nosso trabalho. Quando um musicoterapeuta aceita, por exemplo, trabalhar em uma instituição por um salário bem inferior ao que outros profissionais de áreas semelhantes recebem, ou até musicoterapeutas que aceitam fazer trabalho voluntário em instituições que têm condição de pagar o profissional. Quando eu estava me formando em musicoterapia e querendo saber como seria o mercado de trabalho, eu fiquei muito ansiosa e comecei a perguntar para vários musicoterapeutas que eu conhecia se eles conseguiam sobreviver da musicoterapia. Alguns me respondiam que sim, outros me respondiam que não, que completavam com aulas de música, com outras atividades assim. Eu estava realmente bem ansiosa porque coincidiu que ia ter o Congresso Mundial de Musicoterapia na Argentina e alguns musicoterapeutas me diziam que era a última chance que eu ia ter para conhecer Clive Robbins, que é um musicoterapeuta que eu admiro muito e que já estava numa idade avançada. E eu não consegui ir no Congresso Mundial porque eu tinha acabado de me formar, tinha pouco trabalho. E eu consegui converter esse desespero, essa ansiedade em determinação. Eu coloquei para mim mesma que eu ia fazer um caminho diferente. Então, eu voltei para Belo Horizonte e eu fiz tudo que eu tive ao meu alcance. Eu abri consultório particular, eu atendi em domicílios, eu trabalhei em escolas, em asilos, fiz palestras em lugares que me convidavam, em lugares que eu mesma me convidava. Eu escrevi projetos para instituições privadas e para instituições públicas, de workshops, de vivências musicoterapêuticas, de atendimento musicoterapêutico contínuo, todas essas possibilidades.
Algumas delas deram certo, outras não. O tempo foi passando, 8 anos depois eu já estava bem estabelecida no mercado de trabalho em Belo Horizonte e fui para Curitiba para um evento de musicoterapia. E uma musicoterapeuta recém-formada virou para mim e fez a mesma pergunta. Ô Marina, você acha que dá para sobreviver da musicoterapia? E eu respondi para ela, não. Não dá para sobreviver da musicoterapia. Dá para viver muito, muito bem da musicoterapia. É completamente diferente, né? Dessas questões financeiras, tem também um outro ponto importante, que é as finanças que a gente precisa investir para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Tem as finanças que a gente precisa para abrir um espaço ou para sublocar um espaço. Tem a compra de instrumentos, a manutenção de instrumentos, tem a anuidade da associação, tem a supervisão, a terapia pessoal, tudo isso é tão importante. Eu encaro tudo isso como investimento, não como gasto. Eu encaro o dinheiro como uma energia que precisa circular. Para ganharmos, temos que também estar dispostos a investir. E quanto mais investimos, mais aumentamos a possibilidade de retorno. Enquanto acharmos que somos uma profissão que dá para sobreviver, enquanto cobrarmos pouco, trabalharmos como voluntários, não mostrarmos a seriedade e a qualidade do nosso trabalho, querendo aprimorar sempre mais, não vamos conseguir esse reconhecimento profissional tão almejado. Eu sei que já evoluímos bastante desde o primeiro curso de musicoterapia no Brasil, desde do primeiro projeto de lei da regulamentação, já temos a musicoterapia na CBO, a musicoterapia no SUS, no SUAS, temos esse movimento novo de regulamentação pela profissão, parabéns ao UBAM por essa mobilização. E mesmo assim, geralmente, a nossa profissão não está nos classificados. Eu acredito que nem precisamos almejar essa posição, pois o mercado de trabalho é dinâmico, está em constante mudança. Nós é que vamos correr atrás e fazer a nossa vaga. Por exemplo, em Belo Horizonte não existem ainda musicoterapeutas em hospitais. Então, se eu gosto da musicoterapia hospitalar, eu não vou para Belo Horizonte? Não necessariamente. Pode ser justamente o contrário. Pode ser que seja importante vir para Belo Horizonte para fazer essa demanda, mostrar essa demanda e construir essas vagas. O campo está aí esperando para ser aberto. É como aquela história do vendedor de sapatos. Um vendedor chega na cidade e vê todo mundo descalço e pensa, nunca vou conseguir vender os meus sapatos aqui porque aqui ninguém usa sapatos, e vai embora. Aí vem outro vendedor de sapatos na mesma cidade, olha todo mundo descalço e pensa, que coisa boa, eu vou vender muitos sapatos aqui porque ninguém aqui ainda tem sapato. Esse é um grande aprendizado que eu tive que enfrentar no mercado de trabalho, ter forças para abri-lo. Isso significa um caminho rico de ser receptivo, de investir em networking, investir em qualificação e capacitação constantes, investir em divulgação, mostrar seriedade, ética e qualidade no seu trabalho, coisas que envolvem a sua relação interpessoal, ser pontual, ser educado, ser gentil com o seu chefe, com os familiares dos pacientes que você atende, com os outros profissionais que atendem seu paciente ou que trabalham junto na mesma instituição, com o faxineiro, a faxineira, o porteiro e o porteiro do prédio onde você trabalha. E, o mais importante de tudo, ser muito cara de pau. Não ter aquela lei do menor esforço, se esforçar muito e ir pra cima e vamos ver o que dá, sabe? E sair perguntando, ter proatividade. É um trabalho de moedinha a moedinha para encher o porquinho, sabe? Um trabalho de pouquinho em pouquinho, que vai refletindo no desenvolvimento do musicoterapeuta enquanto classe e no desenvolvimento individual, recebendo indicações, ficando conhecido, conquistando o seu espaço no mercado de trabalho. Essa é a maior contribuição que eu quero deixar aqui hoje. Sejam proativos. Adubem o seu próprio caminho, planejando, organizando, buscando sempre se aperfeiçoar. Eu acredito que basta uma experiência de sucesso em musicoterapia no mercado profissional para conquistar uma crença positiva, para começar a tomar uma atitude vencedora.
em relação a esse mercado. Eu acredito também que a musicoterapia é um caminho que nós construímos à medida que vamos caminhando. É um eterno vir a ser, tornar-se musicoterapeuta. E é por isso que eu acredito em eventos como esse, o Fórum Goiano de Musicoterapia, com essas discussões tão ricas, tão importantes, para podermos crescer cada vez mais quanto classe e como musicoterapeuta individual. Eu agradeço muito por vocês terem ouvido a minha fala, espero que tenha sido útil, espero que essas discussões tragam novos frutos para a musicoterapia. Parabéns para vocês pelo Dia do Musicoterapeuta e até breve!